I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais um podcast com um amigo, cliente de muitos anos. É o nosso embaixador sem medalhas, um cara que eu amo, admiro, um amigo de muitos e muitos anos. Marcos Lima, seja muito bem-vindo. Meu querido, com uma apresentação dessa, acabou a entrevista. Quem Eu dera. posso ir embora com tudo isso no bolso. Eu poderia continuar, professor, doutor, e honrarias aqui que demoraria 2 horas. Não, né? só Marcos. Marcos é o nome. Meu nome já é Antônio Marcos, é um nome enorme, tem um monte de sobrenome. Marcos é próximo das pessoas e é acessível. Com certeza. Como você sempre foi, né? Com todos. É como a gente tem que ser, como eu aprendi. Exato. Mas é uma honra tê-lo aqui. Você, estudioso da relojoaria, um grande conhecedor, talvez uma das maiores sumidades sobre Rolex no país. Conhece muito, mas muito mesmo. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você tem que falar com esse cara. Eu quero saber do Double Red de 1900 e bolinha. O primeiro Cediller, quando saiu, o primeiro Deep Sea, a primeira... Sabe tudo. Isso aqui sabe tudo. Assim, para mim isso aqui hoje vai ser uma aula, tá, pessoal? Eu vou aprender um monte com esse cara, porque vocês sabem, eu gosto da Rolex, mas eu não sou um conhecedor. E aí um puxão de orelha em mim mesmo. Eu não estudei, eu não busquei conhecimento das particularidades que a Rolex tem no mundo e por ela ser essa marca tão consagrada como é, né? A Rolex de fato é uma marca fantástica, como outras marcas fantásticas existem. No podcast passado, que eu tive a sorte de bater um papo com o Bernardo, um abraço, Bernardo, a gente falou de você, né? Eu falei, falando sobre marcas de relógio, que a gente tem mais proximidade. Eu falei, o Mauro é louco por Moonwatch. Uhum. E quem é que vai criticar? Quem vai ter coragem de criticar o Mauro, né? Eu ainda posso falar sobre aparência, alguma coisa sobre movimento, mas você sabe cada parafuso, né? Uhum. Conhece cada parafuso, sabe aonde colocar os parafusos, quais parafusos apertar. Então, se você me fala que o relógio é fantástico, eu não tenho dúvida de que é fantástico. Então, assim, eu tenho pouquíssimos ômegas na minha coleção. Não tenho exatamente o que eu queria ter, que era o primeiro Moonwatch, né? Uhum. Esse eu não tenho. Esse é difícil de conseguir, assim. Quando você consegue o relógio, não consegue o preço. Quando consegue o preço, o relógio não está em bom estado. Não está legal. Pois é. Mas eu acho que uma hora dessas surge, como o primeiro Milgauss, que eu também não tenho. Eu tenho todos os demais, menos o primeiro. Menos o primeiro. Porque, da mesma forma, quando você consegue o relógio, não consegue o preço. Quando consegue o preço, o relógio não está em bom estado. Uhum. Eu perdi há um tempo esse relógio em 2018. Me foi oferecido na época por volta de $30 mil. Eu achei que era muito dinheiro para pagar no relógio, que era o preço que custava um Patek. Uhum. Não comprei o relógio e me arrependo amargamente. Uau! Porque o relógio hoje você não consegue por valor pelo menos 4 ou 5 vezes. A mais do que isso. Mais do que isso. Uau! O último foi vendido aí em torno de $1,5 milhão. Uhum. É muito dinheiro. Rolex, uma mina de ouro. Olha, Mauro, talvez hoje, porque o mercado mudou, você também deve ter visto isso, né? Eu já vi gente trocar apartamento em Botafogo, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, por ômega de ouro, Uhum. que hoje é vendido a peso de ouro. Uhum. Você vê como é que as coisas mudam, né? Sim. Então, a Rolex vem se mantendo num certo patamar há muito tempo. Tudo que a Rolex faz, e isso é uma coisa que ela faz muito bem, é melhorar. Então, assim, a Rolex, na década de 60, 70, tinham braceletes pavorosos na matéria de qualidade, né? Quem os fabricava, não fabricava de maneira adequada. Mas você percebe que da década de final de 80, 90, dos anos 2000,
bracelete é perfeito. O bracelete Oyster deles, que é o meu favorito, é impecável, né? Essa liga de aço 904 com nióbio, você pode ir para a sauna, botar 70 graus. Não altera nada. Não altera nada, e isso é muito legal. Não enferruja em hipótese alguma. Os elos são bem casados, os parafusos são bem feitos, quer dizer, é muito legal. Então a gente tem, a Rolex tem uma constância de melhoria. A Rolex talvez seja uma das poucas marcas que tudo que fez, olhando para frente, melhorou. Então eu pego o Breguet, eu tenho Breguet da década de 80, que eu adoro, da década de 50 que eu adoro, e que até hoje são raros e caros, porque eram muito bem feitos. E a gente tem Breguet dos anos 2000, sobretudo agora 2015, 2018, que toda hora surge aí na base de 50 mil reais, que você não compra um quinto de um relógio desses da década de 50 e 80. Sim, os antigos. Eram muito bem feitos, né? Então, assim, os adornos, todo o guilhoché, toda essa trama de conceitos artesanais que pesavam no relógio, que pesam até hoje para os colecionadores, eles trocaram pela industrialização, ou seja, vamos aumentar o preço para vender mais, que já tem fama. E isso não é uma boa estratégia, né? Então, tirando o Rolex, a gente tem o Greubel Forsey, que tudo que faz bem e cada vez melhor. Você tem o meu Grail, que é o Roger Smith. Já que eu não posso nunca ter um George Dennis, seria impossível. Um Roger Smith, quem sabe um dia antes de morrer. Claro, com certeza, com certeza. Enquanto a vida, a esperança. Isso aí tem que pegar um voo e ir lá, conversar com ele lá na Ilha de Man. Lá. Assim, eu já mandei um e-mail para ele, dizendo que eu era grande admirador, mostrando que eu conhecia um pouco da história, falando sobre o tempo que ele ficou na escola de Londres de relojoeiro, de relojaria, depois o tempo que ele se ofereceu para ser aprendiz do George Dennis, o tempo que ele foi rejeitado como aprendiz do George Dennis pela primeira vez, que ele falou, vai e faça um relógio do zero. E que depois ele voltou 3 anos após e ele olhou o relógio e criticou o relógio duramente. O Dennis não era lá uma pessoa muito simpática, né? Criticou duramente, não falou, olha, meu filho, faça assim, melhor assado. Não, falou que isso aqui não está bom, isso aqui está ruim. E falou, volta e refaça. Mas na segunda vez que ele foi refazer, então o série 2, demorou 5 anos. Quando voltou, o Dennis olhou o relógio e falou, quem fez os ponteiros? Fui eu. Quem fez essa ponte, fui eu. Quem fez o escapamento? Fui eu. Quem fez esse pino? Fui eu. Então ele fez todo o relógio. Ele falou assim, pronto, agora você é um relojoeiro. E dali ele baixou a guarda e viu que o cara era capaz. Então, assim, depois, inclusive, até o próprio Roger Smith abriu mão de projetos pessoais, atrasou a sua vida profissional por conta daquela coisa dos coaxiais, aquela empreitada que o Dennis estava. E ele era o cara de confiança. E já no final da vida, acho que ele fez tudo ali como um discípulo para o seu mestre mesmo, assim, honrado, né? Respeitoso. Então, além de toda essa história, o cara faz relógios incríveis, com soluções inteligentíssimas. Então, assim, a quantidade, a gama de conhecimento que o cara tem que ter de física, de geometria, né? Matemática. Matemática para os fujões, né? Tem gente que fala, eu vejo aí influencers, né? Dizendo que para que matemática, né? Para que, né? Se não tem matemática, não tem telefone celular, né? Não tem internet, porque isso aqui é matemática, né? É física, é química, né? Onda de rádio, né? Assim, da década de 20, da onda de rádio da década de 20 para agora, para o telefone celular, que tem mais informação do que quando o homem foi a primeira vez à Lua, é a mesma onda de rádio. Sim. É exatamente a mesma onda de rádio.
Então, o conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, a formação clássica, né, ainda é muito bem-vinda e cada vez mais necessária. Você imagina sem pesquisa, sem tecnologia. Então, esses caras têm, assim, a escola inglesa é uma escola de muita robustez sorológica, de muita pujança. Eles fazem, tem poucas marcas, não tem tantas quanto na Suíça, mas eles fazem coisas de muito boa qualidade. Não, ele, o Roger Smith, é maravilhoso. Eu não sabia dessa particularidade dos dois relógios que ele desenvolveu para o Denius o aceitar. Então, mas o quanto ele obstinado era para trabalhar com o Denius, né? Que história linda, né? É porque, assim, uma vez o Flavinho falou numa publicação dele, ou num podcast, alguma coisa assim do tipo, que quando ele estava no museu, não me recordo agora qual museu, e ele também não vou me recordar agora qual foi o mestre relojoeiro que o encantou, que é o favorito dele, mas e que ele, uma vez se deparando lá com o produto, né, daquele gênio, ele chorou igual criança. Isso pode soar incomum, invulgar, né? Invulgar para a maioria das pessoas, mas não para a gente. Né? A gente sabe o que é se emocionar mediante, né, assim, uma coisa tão fantástica, né? Porque fazer um carro é muito legal. O cara faz um carro fantástico, mas eu quero ver colocar isso aqui dentro, numa caixa de 39 milímetros. Exato. Com uma quantidade de complicações enorme. Então, assim, eu falei no outro dia que eu não sei por que cargas d'água o Kurt Klaus me atende no Instagram. Ele é muito simpático, né? E eu sou completamente aficionado, fãzaço, né? Assim, fanboy do Kurt Klaus. Eu tenho um Da Vinci 88, calendário perpétuo, que foi solução dele, né? Você sabe, o calendário perpétuo antes disso tinha uma complicação nos acertos e uma dificuldade de fazer o ajuste. Era incrível, né? E assim, de repente, o cara simplificou. Depois outros chegaram e simplificaram ainda mais, né? A Patek tem lá os seus botõezinhos, mas a IWC faz tudo na coroa. Tudo na coroa. E isso é muito legal. E eu não sei por que cargas d'água esse cara me dá atenção. E eu pergunto às vezes as coisas para ele, e ele, cara, ele até parece que será que é uma secretária, alguém que está... Mas não, é ele mesmo que está respondendo. Então, você vê, que legal. Um mestre assim, desse nível fala com a gente. Com pessoas normais. Simples entusiastas, né? Assim, e tem outros tantos caras. Tem, assim, eu admiro demais o Felipe Piccolipi, que é um brasileiro radicado em Berlim. Você já viu? Inclusive, eu encontrei ele no Beau Rivage. E fala português. Conversamos um pouquinho. Eu fiquei surpreendido. Eu já sigo ele há alguns anos. Sério? Mas a qualidade do acabamento das platinas, dos materiais, a anglagem que ele faz, né, a perlagem manual, ele ali polindo os ângulos das platinas. Eu sou hiper fã dele. E assim, eu peço desculpas a quem pensa diferente. Acho que o pensamento livre é muito importante. Democracia é exatamente isso, né? A gente poder expor os modos diferentes de pensar. Mas os meus heróis não morreram de overdose, entendeu? Os meus heróis são outros heróis, que não são esses heróis que morrem de... Com pinça e rodinha, exato. Assim, eu tenho realmente Einstein, Newton, grandes filósofos, Jung, Nietzsche, Sartre e relojoeiros. Porque esses caras, eles detêm... Ptolomeu tinha
um conhecimento vasto sobre astronomia, sobre física, sobre a matemática em si, matemática pura. E esses conceitos todos desses mestres de milênios nos trouxeram aqui Até hoje. a esses relógios incríveis. Que você olha para o relógio marca a fase lunar que vai direitinho daqui a 50 anos, 70 anos. Vai estar lá Vai funcionando. estar exatamente Sim. ali assim. E se você pegar um calendário perpétuo e mantiver ele ao pulso, não vai precisar de Ajustar a ajustar data. nunca, entendeu? Exato. E aí você vai falar melhor do que eu. Tem uns que que terão ali muitos pontos de lubrificação e outros que quase lubrificação nenhuma tem. É quase zero. E isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. Assim, eu fico olhando para vocês de bancada, né? É que quando batem o olho, você tem equipamentos maravilhosos e microscópio. E assim, deve ser muito emocionante ver uma coisa assim, realmente emocionar, né? Não, para mim, eu sou. Primeiro que eu sou fã da mecânica em si. Amo a relojoaria na sua essência. Eu acho que isso aqui não marca só horas, isso aqui marca tempo, gerações, famílias. Sim, Ele com traz uma história envolvida. A evolução do mundo depende do relógio. O relógio veio para medir o tempo lá atrás e veio numa sequência de evolução aonde antigamente era pelo sol, depois pela água, depois pela areia. E não tivéssemos aprendido a medir a longitude. Exato. Não é? A aviação não estaria aí. A aviação, a navegação, né? Porque a navegação era toda costeira, né? Sim. Já andava com uma caravela, né? Com um barco que anda com vento de popa. E sem rumo, praticamente, então eles só faziam a navegação costeira. E depois disso, eles passaram a entender, né? Depois, a hora de Greenwich, né? A cada 15 graus, depois uma hora, um momento que eles aprenderam a entender latitude e longitude, né? O cruzamento perfeito, entenderam o seu lugar no globo terrestre, puderam fazer expedições para mais longe, para mais longe. Então isso aumentou o comércio entre os povos, isso aumentou as conquistas, muitas boas, outras nem tão boas, né? Porque isso teve condição de levar uma população militarmente mais adequada a outros lugares que tinham grandes riquezas e tinham uma população militarmente menos capaz, né? Então fez a Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda ficarem muito, muito, muito ricas, né? Esses países ficaram essas nações ficaram muito ricas. Mas bom, o relógio daí até a Revolução Industrial, né? Exato. De dizer a hora de iniciar e a hora de terminar. Então, O Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Para quem me conhece, quem é próximo, eu brinco e falo o seguinte: hoje fazer relógio é muito mais fácil. Hoje com a tecnologia, com corte laser, com as máquinas, com a qualidade que a gente faz, com a tecnologia que se tem hoje é muito mais fácil. Agora imagine em 1700, 1800, tudo na mão, na tentativa de acerto e erro. no olho. O cara fazer uma roda de 60 dentes, 40 dentes, tudo manual. Se ele danificou o último, ele tem que começar tudo de novo. Tudo do zero. Esses caras, sim, para mim, são os heróis que mudaram o mundo e fez a gente chegar e ter a relojoaria como ela está hoje. Mas qual é o teu principal relojoeiro, quem você acha que tem um carinho especial no teu coração? Pode ser dos antigos. Vamos pegar o dos antigos e depois pegamos um dos atuais. Eu acho que eu vou me colocar entre o George Daniels e Roger Smith. E o respeito que eu tenho pelo Vermont
pelo fato de ter Salvado. de ter salvado o L de ter sido a história coloca no lugar certo os intransigentes e os revolucionários, né? Ele foi intransigente naquele momento porque ele desobedeceu uma ordem direta dos seus diretores. Isso a gente sabe no mundo de hoje é justa causa. Sim. Mas ele foi herói a partir do momento quando, lá ali por 84, que a indústria relojoeira suíça percebeu que o quartzo não ia adiante, né? Que era importante voltar às origens e tudo tinha se perdido, então, aparentemente. E, de repente, o cara começa a descer mais de 1 tonelada de equipamentos do sótão e falar para o cara da Ebel, ó, a gente pega o pedido, a gente aceita. Tem como produzir? Tem, sim. Todo mundo pensa que saiu dali para o 4030 da Rolex, né? Que a Rolex transformou no 4030, depois o 4130. Mas não teve essa compra gigante da Ebel. A Ebel era muito poderosa. Exato. A Ebel era muito poderosa. No outro dia eu falei que as únicas marcas que não passaram, que não amargaram ferozmente na crise do quartzo foram a Cartier, a Ebel e a Rolex. Mas a Ebel era muito pujante. Exato. Para quem não sabe, só pegando o gancho da história do Vermont, Charles Vermont foi uma pessoa que trabalhou na Zenith por muitos anos, dedicou sua vida, não sei se foi a única empresa que ele trabalhou, mas imagino que sim. E quando deu a crise do quartzo, a empresa tinha sido vendida para um grupo americano e eles pediram, fora, vamos destruir todas as estampas do calibre L1, que a gente vai focar só na linha quartzo. E ele, intransigente, como usado por você, Marcos, intransigente, salvou todas as estampas e ele começava a subir as estampas depois do seu horário de trabalho, das 5 até as 8, ele e seu irmão, seu cunhado, levavam no sótão, e esse sótão é exposto à visitação e hoje até tem algumas estampas lá dentro. E eles ficaram por 6 meses escondendo todas essas estampas. Olha que trabalho árduo e assim um trabalho em glória, aparentemente. Você não sabe, porque assim estava fadado. Você abria os jornais, só via a Seiko, a Seiko produzindo aos borbotões, né? Os japoneses produzindo daquela forma maciça, enchendo o mundo com aqueles relógios da época. Sim. O James Bond já usando um relógio a quartzo, né? Quer dizer, se modernizando, né? Porque era 007 sempre foi sinônimo de modernização, de modernidade. Então, os carros com muitos gadgets, os relógios que fazem muitas coisas, né? E aquele relógio era verdadeiro, tinha muitas coisas para fazer. E, de repente, o cara vai na contramão disso tudo. É muito corajoso, né? E assim, eu considero um homem de princípios. Sim. Princípios rígidos, né? Ele tinha certeza, porque às vezes acontece isso. Normalmente, quando tem uma maioria, e normalmente aquela maioria pode estar certa. Mas existem situações muito peculiares e eventuais que você está certo e o resto do mundo está errado. Exato. E essa foi uma das situações, que aquele cara estava certo e o resto do mundo estava errado. Exatamente. E, enfim, ele parece que na época, tem depoimento das pessoas da fábrica, os mais antigos, que estremeceu até a relação dele e o casamento, porque a mulher não acreditava. E ele falava que ele não podia falar o que ele estava fazendo, porque era segredo. E ele quase separou da sua esposa. E, enfim, e aí anos após, a companhia foi vendida novamente, né? Era Zenith Radio Corporation. Foi vendido de novo. E aí surgiu esse pedido. O atual presidente o chamou e falou: Charles, é possível restabelecer a linha de produção do calibre L1? Ele falou: E lá estavam todas as estampas guardadas, que eram para ser destruídas, e a Zenith se conseguiu voltar ao mundo com uma história fantástica. Eu até pontuei antes, a gente estava gravando com o Dário, que o L1 é o meu calibre favorito. É o meu calibre. Se for para escolher um único,
É o primeiro. Que interessante. Adoro Omega, sou hiper fã dos Lemanias, mas se fosse para dizer um único, ele. 2, o Moonwatch também, né? O 861, a família. Eu te enxergo, já vejo um Moonwatch. Toda a propaganda que passa é sempre da Omega, da Moonwatch. Exato. É engraçado isso. O Zenith não é o meu relógio favorito, mas eu tenho profundo respeito pela marca. Assim. Sim. Não fosse a Zenith, eu acho que a Rolex iria conseguir um outro fornecedor de reembolso, de movimento. Mas naquele momento ali, era um movimento que tinha extrema qualidade, vibrava Alta frequência. Isso tem pontos positivos e pontos negativos, né? A Rolex baixou isso aí para os 28 E 800. que deveria, que segundo eles era melhor, mudou o escapamento, mudou mais algumas coisas. Então eu falo que fez para os antigos, eu falo que de um Fusca fez um Baja. Para a molecada, eu falo que de uma 320 fizeram uma M3. Porque o calibre feito pela Rolex, eu nunca tive um que teve defeito. Não, é maravilhoso. Eles trocaram. Então, primeiro que baixou a frequência, como você já apontou. Então, lubrificação, desgaste. Exato. Você vai ter menos atrito, né? Funciona um pouquinho mais lento. Não que seja lento, 28800 é uma alternância alta também. É o que mas usa não, hoje em dia, todo mundo. Mas não dá desgaste como dá no 36. Mas eles mudaram a roda inversora, ela é parecida, mas mudou. A Rolex veio com essa sua essência e trocou a parte do peão embaixo. Então, automaticamente, os 2 peões de transmissão para o peão Colan e para o peão remontoir, eles também foram modificados, né? E o balanço, o aro, ele também ficou mais leve e, enfim, a Rolex adaptou a sua necessidade. E assim, eles compraram, o primeiro contrato, o contrato era de 10 anos, era de 88 a 98. Mas esse contrato acabou sendo estendido até 2000, porque só em 2000 que o 4130 ficou pronto. De 99 para 2000. E pelo que eu estudei, a gente pensa em alguma coisa entre 25 e 30 mil movimentos que foram fabricados nesses anos. Se você levar em consideração que o Daytona nunca foi um campeão de vendas, e para quem não sabe, eu tenho alguns anúncios antigos que eu coleciono, e eu tenho um anúncio que diz, desses que o pessoal compra ouro, né? Compra ouro, cautelas, brilhantes. É assim, compra ouro, cautelas, brilhantes, relógios. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Rolex, Day-Date, Day-Just, Submariner. Não compra o Daytona, não adianta insistir. Olha lá. Não adianta insistir, porque o Daytona, até há alguns anos, e não muitos anos, até alguns anos, talvez 7, 8 anos, ele ficava muito disponível na vitrine. Porque é um relógio que é maravilhoso, mas tem as suas incongruências. Abrir os pontuais, os pinos, pushers. até para você poder acioná-los, né? Isso é um pouco incômodo, né? O cara tem que estar muito decidido a fazer isso, né? E eu acho também que a espessura ficou diferente, né? Porque os movimentos Valjoux tinham um tamanho diferente, a espessura diferente, eram mais baixos, porque era totalmente a corda, então eram mais baixos e menores. E depois esse relógio ficou um pouco mais embrutecido. Ele cresceu, ganhou altura. Ganhou altura e ganhou também corpo, ficou maior. Porque o primeiro era lá 37 e pouquinho milímetros, né? Então hoje o Daytona tem 40 milímetros, e já vem a 40 milímetros desde essa época, então, e hoje é o campeão de vendas. Da mesma forma do Oster Perpetual, que ninguém queria. O Oster Perpetual era o relógio de entrada da Rolex, era muito barato, você não tinha problema de estoque. Até que em 2020, salvo engano, a Rolex, eu cheguei até a falar com um garoto que falou assim, esses relógios foram um tiro no pé, vai encalhar tudo.
Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Corre para comprar se você conseguir, porque você não vai achar esses relógios daqui a um tempo. Isso Em vão lugar ficar nenhum. muito raros. Que foram os coloridos. Aham. Fizeram os relógios coloridos, depois fizeram, agora em 2023, fizeram esse Celebration, Celebration, que eu acho lindo. Gostaria. que representa todas as cores de que foi feito. Aham. O Oster com mochador vermelho, amarelo, verde. Azul Tiffany. O azul turquesa, que rapidamente ganhou o nome de Tiffany. Sim. Posso fazer Pode fazer um o que take? você quiser. Se você quiser jogar no chão, quebrar, tá tudo certo. De maneira alguma. Senão nós vamos precisar arranjar um Pode relojoeiro. fazer. Eu tenho um relojoeiro bom, chama-se Volney. E eu tenho uma ciência técnica boa, chama-se Watchtime. Ah, obrigado pelo carinho. Você sabe que eu não compro nenhum relógio, se não levar na Watchtime antes, né? Esse relógio é lindo, eu adoro. Isso aqui é mais bonito. É uma obra de arte, né? Isso aqui é mais bonito na mão do que por foto. É verdade. Então ele é muito. Os tons são muito bem acertados. É muito interessante. E esse aí veio para celebrar essa nova fase da Rolex. Sim. De colorido. Agora eles lançaram os novos modelos em tom pastel. Também tem um verde que é pistache, que é a coisa mais linda. Super bonito. Muito bonito. E tem meu sonho de consumo, mas aí já é uma coisa particular, por conta da minha neurotipicidade. Da minha neurotipicidade, a Rolex fez o lançamento do Day Date em prol do autismo, né? Fez uma série comemorativa. E esse relógio está muito caro ainda. Eu espero um dia que ele fique um pouco mais barato para que eu possa comprá-lo, porque teria muito significado para mim. É um relógio muito legal. Já viu? Já vi. 16 milímetros. Lindo. Ele é muito bonito. Lindo. Doutor, só para nós voltar no assunto, para daqui a pouco você começar a mostrar as outras peças maravilhosas que você nos contemplou em trazer, os relojoeiros atuais, então, Daniels e Roger Smith. E dos antigos, qual deles você acha que foi hiper importante para toda a história? Qual deles você tem mais carinho? Abraham Breguet. Abraham Louis Breguet. Show. É um cara que foi o divisor de águas na questão de precisão. Ele, o inventor do turbilhão, onde na época um relógio normal fazia uma diferença de mais de horas por dia, então era acima de 1 hora. E outro, Breguet inventou o turbilhão, porque os relógios geralmente eram relógios de bolso, então os relógios de bolso ficavam sempre na vertical e os eixos sempre ficavam suspensos. Então fazia com que a variação fosse maior. E o Breguet, o turbilhão, é para tirar esse efeito da gravidade, e onde ele gira sobre o mesmo eixo e dando mais precisão. Então a precisão na época, isso em 1700 no final do século de 1700, 70 e poucos. Isso, veio para menos de 10 minutos por dia. Então foi um ganho de precisão gigantesco. Agora, hoje em dia, para os parâmetros de hoje em dia, não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Hoje Muito pelo contrário. Às vezes um relógio normal é mais preciso do que um turbilhão. Sim. Se o turbilhão for de baixa frequência, talvez um relógio com 28 mil alternância, aí um 3185. Qualquer relógio de base da Rolex vai fazer mais menos 2, exato. Vai ter um desempenho melhor. Mas a gente tem ainda esse glamour do turbilhão. Eu tenho muito respeito pelo turbilhão. É muito bonito, é muito legal. Repetição de minuto, eu acho aquela coisa muito linda, cara.
Muito linda. É repetição e calendário perpétuo são as duas complicações preferidas. São espetaculares. O crono, enfim, eu adoro o crono. O crono, para mim, ele não entraria no meu colecionismo como uma complicação, em si, um marcador de tempo. O crono é uma complicação dentro da história da relojoaria, porque tudo que for acima de marcar a hora é uma complicação, né? Então, calendário reserva de marcha o cronógrafo Eu vou um pouco além, Mauro. Também é uma complicação materiais desenvolvidos de alta resistência, com grande tecnologia, porque se a gente for falar, por exemplo, dos relógios do Daniels, qual a complicação? O coaxial. Sim, é basicamente aquilo ali. Então, também a gente vai falar do Parachrom Blue, na Ômega, acho que chama Hairspring, não é isso? Isso. Que é basicamente de silício, né? Ali na Rolex tem uma liga de tungstênio com nióbio, né? Que o Hairspring tem 15 mil Gauss de tolerância, né? E o da Rolex tem uma tolerância menor, mas tem uma resistência maior. Não sei se isso tem grande relevância para hoje, não. Hoje, assim, tecnicamente falando, ao meu ver, é principalmente pelo campo magnético que hoje nós temos muito acentuado, o que há 20, 30 anos atrás não tinha. Então, nós temos telefone, tudo é digital com campo magnético. Então, a Omega vem com essa vertente do espiral de silício para espiral ou hairspring, para você abafar o magnetismo, por isso que eles estão com o Master Coaxial, né? Então, basicamente, as platinas são em latão e aí você tem o coaxial no escape e o espiral de silício. Para quê? Para você não ter tanto efeito do campo magnético. Por isso que a Omega conseguiu desenvolver isso de uma maneira tão legal. Eu acho fantástico isso. Qual o ponto negativo disso? O espiral de silício você não pode tocar. Se eu encostar nele, se eu bater uma pancada forte, quebra. Exatamente. Quebra e você tem que trocar o conjunto inteiro. Enquanto a liga de nióbio e tungstênio Exato. Você pode mexer, você pode pegar Aliás, o cabelo, você pode ajustar. Aliás, eu falei tungstênio, não é paládio, não? Paládio. Nióbio com paládio. Que é a mesma... igual o ouro branco. O ouro branco da Rolex, ele tem paládio. Diferente dos outros, que tem zircônio. Exato. Por isso que o tom é diferente. Mas por isso que o Parachrom da Rolex também ele é com uma resistência ao campo magnetismo, já com 15 mil Gauss, muito acentuado. E dá essa performance maravilhosa que a Rolex tem. A Rolex realmente é uma marca que chegou onde chegou com muito trabalho. Você pega... E sempre foram muito bons de marketing, né? Eu estava falando no outro dia sobre isso. Eles começaram ali em 1916 com a ideia. Em 1926 eles fizeram o primeiro relógio, fizeram a primeira caixa Oster, né? Que era bezel, carrura e fundo, né? Era basicamente isso, hermeticamente fechado. O relógio chamava Submarino ou Submarine. É isso. Tem gente que vai dar outros nomes por aí, mas até onde eu sei, é isso. Ou era isso ou aquilo. Aí foi em 1926, eles fizeram 1926, eles fizeram este relógio. Em 1926, completamente impermeável. Em 1927, eles já estavam colocando esse relógio à prova com uma nadadora inglesa, que era uma secretária lá, era uma amadora, que iria atravessar o Canal da Mancha, e ela praticou esse feito incrível, sobretudo como mulher, né? Achei muito interessante, mas no dia seguinte os jornais só falavam do reloginho de ouro que não entrou água, completamente impermeável, entendeu? Então eles conseguiram fazer isso, seja nas expedições aos picos mundo afora, seja nas regatas, seja em quaisquer esportes
Você vê, e eles são bons de olho, né? Eles são bons de olho. Eles pegaram o Federer, por exemplo, eu falo isso sempre, quando o Federer era um menino, né? Apostaram naquele garoto, eles Sim. sabiam que aquele garoto, de alguma forma, ia ser o que é hoje. O Alcaraz e outros tantos aí que você vê. A Rolex é boa, tem uma equipe... Tem um feeling muito- aguçado. Pois é, se for, vai uma vez, duas vezes, pode falar que é sorte. Mas depois de 150 vezes, você fala assim, cara, os caras realmente fazem um trabalho... você sabe que tudo na Rolex é segredável, né? Você pergunta, por que tem essa... Qual o nome dessa cor aqui? É branca, é preta? Ele fala, não posso falar. Eles têm contrato de completo sigilo. Exato, E exato. como fundação, podem fazer quase tudo. Outro dia alguém me questionou, mas também a Rolex é fundação, não paga tributo nenhum. É um equívoco, tá? A Rolex paga todos os tributos. Sobre a venda. Ela paga todos os tributos que cobrados na Suíça. Na verdade, a Rolex em si não, como fundação, mas a fundação Wildorf, né? Essa sim paga tudo que tem que pagar. Então, a Rolex realmente ela só reinveste, ela não tem a divisão dos lucros em nível de dividendos para acionistas, porque não tem acionistas. Né? Então, eu imagino que quem trabalha lá trabalha muito feliz, que deve ganhar um salário muito bom. Né? Com certeza. E além de ganhar um salário muito bom, você realmente tem aquela sensação de dono, porque você de fato é dono. Claro, com Você certeza. tem um percentual pequeno da empresa, mas tem um percentual. Isso é muito legal. Tá jóia. Não, com certeza, com certeza. Doutor, vamos mudar um pouquinho o andamento da nossa conversa. Me mostra o que você tem no seu braço e fala um pouquinho disso aí. Rapaz, Um abraço, olha, Rafael. esse aqui, atualmente, assim, tem sido a minha menina dos olhos. Eu me apaixonei por esse relógio, pela concepção do relógio, pelo mostrador do relógio, pelo tipo de pulseira que equipa o relógio, pelo movimento, né, que eu conheço bem, extremamente confiável. Esse relógio é hoje a minha joia da coroa. Como eu tenho falado, é o único relógio que eu conheço brasileiro que é vendido em boutique na Suíça e que foi capa do New York Times. Então não é qualquer porcaria. Motivo de orgulho para nós brasileiros. Exatamente, motivo de orgulho. Eu acho que todo entusiasta por relojoaria, e obviamente, se couber no seu bolso, que às vezes a gente fala uma coisa, poxa, vai ali e compra um Grobel Force, o relógio custa 400 mil euros. Mas esse não é o caso desse relógio aqui, que é um relógio que custa na base de 20 mil reais. É um ticket bem abaixo dos relógios caríssimos. Né? Mas mesmo assim, para o nível do Brasil, ainda é um relógio que tem né? Mas eu acho que vale cada centavo. Cada centavo. Esse mostrador em grafão é uma coisa muito, muito impressionante. É um mostrador lindo, ele é um trabalho artesanal feito por eles, são os meninos da Statera, um abraço para vocês, trabalho fantástico. Ele poderia dizermos um esmaltado ou enamel também, né? Então é simplesmente maravilhoso. Com o mecanismo Vaucher. O Juperret. La Juperret, não Vaucher. La Juperret. É que é do mesmo grupo. Da série 100. É do mesmo grupo, La Juperret com Vaucher, né? É verdade. Mas é lindo, maravilhoso. E assim, e agora eles vêm com o ST3 e o ST4. O ST4 eu estou ansiosíssimo para conhecer. Já vi esboços, né? Com o queridíssimo Rafael lá da Statera. Já vi os esboços, mas não vi ainda, não aconteceu ainda fisicamente, né? Não saiu ainda do computador para estar na nossa mão, né? Certamente eles têm a ideia de fazer, eles vão ser, o ST3 serão 100 por ano e o ST4 serão 50 por ano e ele vai ter os primeiros 10 do ST4
eles pretendem fazer um Van Premier, sabe? Assim, um petit comité. 10 colecionadores, possivelmente os que já compraram o ST1 ou ST2, terão a oportunidade de comprar até com preço mais em conta o ST4. Então, assim, uma marca que já começa privilegiando o colecionismo, né? Isso é muito legal. Lindo. Eu me encantei no momento em que vi, assim, foi amor à primeira vista. O preto ônix é outra coisa. Você fica na dúvida dos mostradores, porque eles são muito bonitos. Quer ter todos. São muito bonitos. E com a facilidade de trocar pulseira, você tem uma possibilidade enorme, de uma gama de variação fantástica. E eu agora mesmo mês que vem vou visitar o ateliê. Fiquei de fazer o meu próprio mostrador e até agora eu não tenho certeza da cor que eu vou ficar com o relógio. Você vai querer. Porque o preto é maravilhoso, o off-white é maravilhoso, o azul royal é lindo. E ainda tem a possibilidade do bespoke, né, de você escolher item a item, né, do seu relógio. Isso é muito legal. Isso te dá um ar bem de exclusividade, né? A certeza que você não vai ter ninguém com um relógio igual o seu. Exatamente, você tem uma peça um de um, né? Maravilhoso. Exatamente. Aqui, com essa concepção de mostrador, por exemplo, que você vai ter uma peça única mesmo. Porque não vai ficar um igual ao outro. Sim. Com esse azul martelado aqui, vai ter diferença. Sempre vai ter diferença. Eu sei que esse relógio não sai do meu pulso. Engraçado que eu nunca durmo de relógio. E eu já me peguei 2 vezes acordando com esse relógio no pulso, porque ele é pequeno, ele tem 39 milímetros e ele é baixinho, né? Então se adequa bem ao pulso e é leve. Então, assim... não incomoda. Não incomoda em hipótese alguma. Assim, diferente dos relógios que a gente está acostumado a usar, Sim, sim. de 40, 42 milímetros, né? Até 44 milímetros. Não é muito meu forte, 44, mas 40, 42. Mas tem algumas peças com 44. Tenho peças até com mais de 44, porque eu ainda não tenho o Challenge, o Rolex Deep Sea Challenge. É o que falta para completar a gama de Deep Sea, né, de Sidwell e Deep Sea, de 50 milímetros. Né, até me chamaram, estava no meu lugar na fila, me chamaram, mas eu não pude ir a Portugal apanhar um relógio. Então eu passei até para um amigo meu à frente e eu devo voltar lá em agosto, setembro, devo comprá-lo. Para conseguir. Porque, assim, é óbvio que ninguém vai mergulhar aquela profundidade, né? Lá assim, nos abissais das fossas das Marianas. Mas é muito legal você saber que alguém, de alguma forma, levou aquela peça lá, né? A peça, eu não fui, mas a peça foi. Exato. Então, isso é muito legal, assim, e romper barreiras, né? A Vacheron, esses dias, fez um relógio que eu não vou me recordar agora a referência, já estou com muita coisa na cabeça, mas é muito pouco crível que a Vacheron não faça alguma coisa perfeita. Assim, tudo que ela faz é muito puro, de muito boa qualidade, assim, muito claro. Os mostradores são muito adequados, são corretos nas suas proporções. Então, assim, e ali acho que iam 9 complicações. Uau. E é muito legal, cara. Você vê tudo isso cabendo numa caixa de 40 milímetros. É muito incrível. Realmente é uma dificuldade técnica gigantesca para você conseguir organizar e pôr tudo isso dentro de um relógio desse tamanho. É fantástico. E assim, hoje ainda tem relógios com um tamanho maior, mas eu percebo que é uma tendência de volta às origens. Diminuir. Eu tenho percebido que os relógios de 36 a 39 têm sido os relógios mais... Na Europa é o que eu vejo mais procurado. mais procurados. A Zenith mesmo relançou aquele
crono deles, em alusão ao primeiro histórico, com uma caixa de 38. 38. Esse Statera, o Statera ST3 e ST4, a ideia deles é fazer 38, no máximo 38,5, para ficar equilibrado. Eu acho que vai ter grande apelo, Com certeza. porque eu acho que é um tamanho que, assim, o que eu te falei, né? Quando fizeram lá o Ryoka Offshore, 46, 48 milímetros, fizeram sob argumento, ao meu ver, misógino, de não permitir que as mulheres usassem os relógios masculinos. E eu acho o relógio de 39 que fica bem para o meu pulso e fica bem para o pulso De todo mundo. de todo mundo, inclusive das mulheres. Eu acho muito bonito mulher com um relógio grande. E eu não gosto muito da ideia de relógio masculino ou de relógio feminino. Eu gosto da ideia de relógio. Não gosto de rotular, não. Assim, isso é muito pessoal, muito particular. Eu até comentei antes, como eu falei. Eu tenho um Oyster 34 com um mostrador de trítio. Cara, eu acho lindo o azulzinho e tal, pulseirinha em aço também. Eu coloco e me sinto feliz demais. É 34 milhões e tá tudo bem. O meu primeiro Rolex foi um 34 milímetros, um 1500. Eu tenho ele até hoje. E é um relógio que eu gosto muito e de vez em quando eu uso ainda. Então, assim, tem dia que você tá para 40. Tem dia que você tá para 38. É igual você tá com um dia para terno, um dia para camiseta, um dia para tênis, para sapato. Exato. Sorte de quem pode ter a possibilidade de ter Essa possibilidade para trocar. uma gama de chance de escolher, né? Exato. Eu não conseguiria, assim, saber. Eu sou um apaixonado por relojoaria, sou um apaixonado por, assim, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então, eu sou muito satisfeito com o que eu tenho. Acho que eu tenho até muito mais do que eu mereceria ter. Mas eu cuido das coisas que eu tenho, assim com todo carinho. Para mim, o relógio, o G-Shock que meu pai me deu em 83, ele é o meu relógio mais caro. Então, eu abriria a mão de qualquer outro relógio por conta dele. Porque tem um valor sentimental. Tem uma função de fazer meu coração bater. Então, assim, é a minha conexão com meu pai. Então, o relógio dorme do lado da minha cama, assim, na minha mesa de cabeceira. Então, mas de todos os outros relógios, com valores variados, né, de relógios que tem um valor muito alto financeiro, outro valor muito baixo, eu gosto de todos. Eu não saberia escolher. Eu não me desfaço de relógio. Eu não saberia por onde começar, entendeu? Sim. É como se fosse filho. E cuido de todos eles, assim, faço manutenção em todos eles, faço limpeza e nunca deixo mais de 60 dias sem que eles funcionem. Aí pego de tanto em tanto, né? Coloco lá, dou corda, passo lá uma microfibra, deixo ele limpinho e acerto a hora e boto no Watchwinder para trabalhar. Aí deixo trabalhando ali 2, 3 dias, depois troca. Retiro, vai para embalo a vácuo. Embala a vácuo, tem esse cuidado. Embalo a vácuo. Que legal. Mas como me botam pilha por causa disso. Que joia. Mas acho que só eu faço isso. Aquela embaladora a vácuo mesmo de cozinha, né? Sim. Porque se não tem oxigênio, não tem oxidação. Então, ótimo, parabéns. Que legal. Faço. Você viu os Patek Philippe quando vem zerinho, eles vêm não vem no plástico? A caixa vem separado deles. Eu faço a mesma coisa. As pulseiras de couro ficam sempre abertinhas, não ficam fechadas, né? Não ficam com a marca, né? Então, vale a pena. Que cuidado. Coloca uma etiqueta e fala assim, abrir daqui a 60 dias. Que joia. Que legal. Bela, aprendendo com você, como sempre. O que temos mais nessas caixinhas maravilhosas? Vamos mostrar para a turma aí. Como eu não sabia como é que seria a nossa conversa, eu acabei não trazendo tantos relógios. Espero que os que eu trouxe sejam
sejam interessantes. Mas, com seja- certeza, você sejam- não tenha dúvida disso. sejam doutor. interessantes para você e que sejam interessantes também para o público que nos assiste. Claro. Esse aqui eu faço questão de trazer porque é um Ademapguê que a gente só fala em Ademapguê, Royal Oak, Royal Offshore, Royal Oak, Royal Offshore. E eu tinha até separei um Royal Oak de 39 para trazer, ainda nos primeiros, sabe? Orgulho do Genta, mas aí na hora eu acabei pegando esse, porque eu acho que esse tem detalhes artesanais tão bonitos e ele é completamente diferente do usual, né? Estou aqui babando. Millenari em ouro, É o 4101. 4101, pulseira em couro, fecho em ouro também, esse fecho maravilhoso. O fecho AP dos dois lados, né? Tem a AP de um lado, a AP do outro. Puta, é fantástico. É muito bonito. Uau, 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 uau. Gosto muito desse relógio. É maravilhoso. Open Heart. Balanço aqui. Ponte do balanço em ouro. Esse dial lindo com os index todo num formato diferente. Você Beck vê aí Safira, a forma da gravação dele, né? Você vê que foi feito aí num manual. Lindo, 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 lindo. E esse polimento da caixa, ele escovado do lado, polido do outro. É lindo. Parabéns. Peça maravilhosa, doutor. Esse aqui é lindo. Fantástico. Quando quiser dar umas bandas lá para ela, fique à vontade. Eu tô igual criança aqui no dia de parquinho. Esse aqui é um relógio. Eu tinha um anterior a esse e que me foi perdido. E isso eu fiquei tão triste na ocasião. Então acabei chegando nesse relógio para repor, porque eu estava arrasado, né? E aí consegui repor esse relógio. Então isso tem muito amor envolvido nesse relógio. É um dos relógios que talvez eu nunca Se desfaça. eu não tenho interesse em desfazer de nenhum, mas esse aí é completamente impossível, porque tem um valor afetivo muito grande para mim. Não, e tá intacto. Tá zero, tá sem uso, Uau. tá novinho. Olha o privilégio de nós termos aqui uma peça, um day date, ouro rosé, green dial, canelado, nunca usado, nunca polido. Eu tentei comprar, inclusive, estava certo de comprar com o Edson da Canetas Continental. E, aliás, se o Edson estiver nos vendo, um forte abraço para o Edson, saúde. Mas acabou que na hora ele acabou vendendo para uma outra pessoa e não conseguiu. Tentou, ele fez de tudo para conseguir um outro para mim, mas não conseguiu. E tudo bem. Eu acabei comprando de um revendedor em Miami e estou muito satisfeito com ele. É lindo. Esse aqui é muito legal também, porque tem uma história, né? O Paracron Blue surgiu neste relógio aqui. Porque isso aqui é o cinquentenário do GMT, 2005. Então, o Ceracron e o Paracron surgiram neste relógio aqui. Uau. E depois no de aço, foi o 2007. O 2007 preto, quando trocou do alumínio para cerâmica, e onde também foi inaugurado o Paracron, foi 2007, o da letra M. Letra M, esse aqui? O de lá é a letra M, o 2007. O de aço. De Marco. De Marcos. Então, é um relógio que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho dois. Eu tenho esse 2005 e tenho o 2006. Mas sempre tentando manter assim, o máximo possível de cuidado.
Eu uso os relógios, né? Então, nem sempre você consegue mantê-los exatamente quando vieram de fábrica, né? Às vezes até uma própria flanela mal colocada, você acaba arranhando a peça. Eu acho que o seu pulso é igual ao meu. Se algum que você não quiser mais, você já, Eu acho que a gente pode... você já pode destinar. Eu não acho que não tem problema nenhum. Pode usar o que você quiser. A gente divide com um coleguinha a coleção, sem problema. Esse aqui eu também gosto bastante. Uau. Então, Marcos, esse aqui, qual que é a referência desse aqui? Ai, 116, 718, LN. Não, LN, Luneta Negra. Sim. Sub-GMT Master 2 em ouro amarelo. É a série comemorativa ao centenário. ao cinquentenário. Ao cinquentenário, não, centenário. O primeiro foi feito para Penang, em 55. Fantástico. Esse verde, esse mostrador aqui. A Rolex só coloca mostrador verde em relógios especiais, assim. É o normal dela, né? Porque embora seja a cor da Rolex, ela não gasta muito. Esse aqui é o especial porque ele é o que a gente chama de super-homem. Porque ele é o Pepsi metido a besta, que é o Pepsi de ouro branco. E eu adoro o peso desse relógio. É um relógio pesado. Os relógios de ouro, eles têm 70% a mais, em média, de peso que os relógios normais em aço. Agora, esse aqui, Mauro, eu queria ouvir de você, que teve recentemente fazendo os cursos na Panerai, porque esse aqui é um dos meus relógios favoritos, um dos relógios que eu acho mais bonitos e que melhores ficam no pulso. É um relógio extra fino para um Panerai, micro-rotores, né? Lindo esse aqui também. Ouro branco, GMT Master 2, Pepsi. Esse é de 2017. Lindo. Lindo, 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 lindo. Este é um Radiomir. Não, esse é um Luminor. Um Luminor. E esse Trocamos. Para mim, é um dos relógios mais bonitos que eu tenho. Eu sou muito, muito apaixonado por esse relógio. Uau. Isso aqui é uma obra de arte. Eu vi esse relógio no lançamento da boutique em Firenze, que ele foi lançado para eles lá. E na ocasião, sabe que você o cartão já não passa, né? Então eu já não tinha mais da onde passar cartão, da onde tirar dinheiro para comprar mais relógio. E eu fiquei igual criança, sabe? Vendo o doce ir embora. E essa máquina linda. é maravilhoso esse relógio. Rotor, maravilhoso. E aí esse relógio, eu estava em Malta há algum tempo, passar uma temporada em Malta, e conversando lá com o dono de uma joalheria, ele falou: eu consigo esse relógio para você. Eu falei: mas só eram 110. Ele falou: mas eu consigo ele para você. E aí o cara conseguiu o relógio de fato para mim, prometeu e cumpriu. E eu fiquei muito feliz de trazer o relógio. Sobretudo que em Malta o refund lá do tax free é de 18%. Uau! É bem convidativo. Bem generoso. É, bem convidativo. Então foi muito legal. E esse trabalho na caixa dele lindo. Não existe um igual ao outro. São 110 peças únicas. Isso é muito legal. Panerai Luminor, edição Boutique de Firenze. Fantástico. É um relógio que eu ainda não tive a sorte de ver no pulso de uma outra pessoa. Não sei você. Peça única no Brasil, eu imagino.
Porque Lindíssimo, quando foi lindo. acionar a garantia de 8 anos, pergunta de onde eu era, no Brasil não tinha nenhum que se aproximasse assim. Acho que não tinha nenhum na América do Sul, para te falar a verdade. E por último, mas não menos importante, um relógio que talvez fosse escolher um relógio para usar o dia inteiro, se tivesse só um relógio. É uma possibilidade muito grande de ser esse relógio aqui, por tudo que ele representa. Esse é um Siduelia, referência 1665, e de 1972, com caixa, certificado do COSC, que é uma raridade, manual e nota fiscal. Uau. É um set bem completo. Difícil de ver. E o mostrador envelhecido da maneira que tem que envelhecer, né? Tá com matte dial, né? Tem esse mostrador bem mate. A pátina dele. O relógio está bem adequado. A pulseira, as pulseiras dessa época não eram lá muito boas, mas a pulseira está bem conservada. O relógio está bem legal. Esse é um Double Red. Double Red Line. Ele saiu de 67 a 77. Uau. E é um relógio muito buscado pelos colecionadores. Muito. Fantástico. Eu tive muita dificuldade de consegui-lo. Esses dias eu comprei até um 74, mas não sei se vai ter muito jeito, não. O relógio está muito machucado. Muito machucado. Muito. Tem até que levar pro Valnei fazer uma avaliação, porque descobri peça interna que não era dele. Não era original, o vidro não era original. É uma tragédia. Mas é só questão de tempo para a gente deixar ele... Trabalho de formiguinha, né? Mas, assim, eu acho que todo relógio vale a pena de ser recuperado. Há um tempo tem um menino que eu gosto muito, chamado Lucas. Sabe quem é o Lucas, não sabe? Lucas, que é cardiologista. O Lucas mandou para mim uma foto de um relógio feminino, um Rolex pequeno, e perguntando o que eu achava dele comprar aquele relógio para a irmã dele para recuperar, se vale a pena. E eu falei, claro que vale. Ele recuperou na Watch Time. Sim. Agora eu sei qual é o Lucas. Agora eu sei. E ele me mandou a foto todo orgulhoso. Eu fiquei muito feliz por ele, porque ele trouxe à vida um relógio que estava completamente apagado, sabe? E aí, isso vai durar mais quantos anos? Mais 50, mais 100, mais 200? Exato. Vai deixar... Então, uau. A probabilidade do relógio durar mais 50, 100 anos é muito. O Trite já foi embora. Ele tem bem pouca luminescência. Sim. E tá condizente com o acabamento esperado. Sim. Para a ocasião. Mas esse chocolate do mostrador tá fantástico. Esse mate é muito bonito. E a primeira coisa que eu fiz foi realmente colocar a ultravioleta na época que eu comprei, para saber se ainda tinha. Porque eu não tinha que ter, né? Ele não podia ter, pelo tempo, né? Não poderia ter. Sim. E a gente sabe, tem gente que recupera mostradores, eu acho isso tão perigoso. Tem um cara, o Tarabella, lá na Itália. Roberto Tarabella. Sim, ele é maravilhoso, trabalha muito, muito, muito bem. Eu indico várias pessoas para ele, e ele é muito bom. Mas mesmo assim é um mostrador recuperado. Exato. E esse mostrador está perfeito. Tá sem nenhuma marca, os ponteiros estão exatamente... Permanece assim, ficará assim. E vai ficar assim, depois que veio para minha mão, então... Nem nunca mais vai sair da minha mão e nem nunca mais vai mudar. Sim. Nunca mais vai piorar. Ou ele vai melhorar, ou ele vai ficar do jeito que está. A chance de piorar é nenhuma. Mas lindo. Parabéns. Todas as peças que você trouxe aqui são fantásticas. Você chegou a fazer o curso desse relógio aqui, desse movimento? Fiz, P4000.
lá, porque no Brasil não tinha até então, quando eu comprei, 2023, não tinha no Brasil assistência técnica para ele. Ninguém autorizado a mexer. Não tinha ninguém autorizado, mas agora tem. Agora tem. Agora você pode mandar na Watch Time quando for necessário, que vamos cuidar dele para você. E assim, esses 8 anos de garantia são muito, te dão muita tranquilidade, né, Mauro? Exato, exato. A Panerai não é um relógio, não é um relógio de quebrar, né? Não. A Panerai é um relógio que naturalmente é muito robusto, né? Ele é um two-watch. Ele nasce com o princípio de ser relógio de emissões. Exatamente. Ele só veio ao público em 93, né? Até então, para ser vendido aos civis, né? Então, até de 1860 a 1993, ela só foi... Aí era a marca de ferramentas de precisão, né? com luminescência, né? Então, eles faziam essas, geralmente para a Marinha, italiana. Aí depois, ali no final da década de 30, o Panerai com a máquina Rolex, que é muito legal. Sim. Que é muito legal. Tive o prazer de pegar 2 na minha mão com máquina Rolex. Muito legal. E tem também depois os pré-vendôme, né? Porque quando a Panerai foi vendida, eles encontraram, na hora de fazer o inventário, eles encontraram lá algo em torno de 60 relógios, 60 caixas, né? E eles fizeram uma coleção, uma série que era o Not for Sale, né? Era com a promessa de nunca seriam vendidos, né? Isso criou um rebuliço no mercado, objeto de desejo instantâneo, né, para o colecionismo. Todo mundo queria. Todo mundo queria. Hoje é difícil aparecer, mas ainda aparece. De vez em quando aparece. Inclusive, tem aqui no Rio de Janeiro, tem 2. Que legal. Não sabia dessa informação. E você lembra o PAN dele? Qual que é o... Não me recordo. Não me recordo. Mas isso é fácil de saber. Mas agora de cabeça não me recordo. Porque tem muito PAN no Panerai. Sim. Tem muito PAN. E tem também o egípcio, né? Que é um modelo muito raro também. Também não lembro dele. Também não. Muito raro. E é muito legal. O relógio é maneiríssimo. É completamente diferente. Eu acho que eu tenho uma fotografia dele. Qual marca que você não tem na coleção e não teria? Richard Mille. Richard Mille. Aqui o egípcio. Lindo. Muito, muito raro. Aham. Eu não teria o Richard Mille por vários motivos. Luquinhas, me lembra essa foto pra gente colocar aqui na edição, tá? O Luquinhas é o nosso editor lá de Curitiba. Um abraço. Eu não teria por vários motivos, assim, e nenhum deles desrespeitoso. Eu super entendo quem compra o relógio, quem pode comprar o relógio. Eu não pagaria um relógio de $200 mil, não pagaria $2 milhões. Não pagaria 10 vezes mais, porque eu acho, honestamente, que não me traz nenhuma inovação, entendeu? Não me traz nada que eu não tenha visto antes. E eu acho que eles estão, inclusive, distantes. Se você for comparar o Frank Miller da década de 80 e 90, os caras ganharam todos os concursos de relojaria naquela ocasião. E eu ainda tenho alguns Frank Miller redondos, são bem difíceis de você ver em bom estado, né? Eu tenho um laranjinha que eu sou apaixonado. Uau! E hoje os Frank Miller não valem não tem muito apego, né? Eles modificaram o movimento, a maneira de fazer movimento, e isso acho que desencantou o entusiasta do Frank Miller, né? Então, como eu vejo no Hublot muita coisa da mesma condição, né? Vejo um relógio com uma carcaça de muito valor, mas com movimento de 200 francos. Sim. E eu acho isso injusto.
Acho, assim, essa coisa de valor e preço é uma coisa que é completamente discutível. É muito subjetiva. Pois é, se você quer uma coisa e você bota a mão no seu bolso e cabe no seu bolso, quem é que vai te contradizer, né? Quem é que vai te julgar, né? Sim. Então, assim, mas eu me recuso a pagar 22 milhões. Assim, é insano para mim. A gente está falando de uma fortuna num relógio. Então, e a outra coisa, sobretudo, o motivo que leva as pessoas a comprarem o relógio. E, mais uma vez, eu não estou julgando ninguém, não tenho... Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Mas quando você pergunta para a pessoa com um relógio de 22 milhões de reais no pulso, e aí, cara, que movimento é esse? E aí, me fala um pouco desse relógio. Ele não faz ideia do relógio, entendeu? A esmagadora maioria quer esse relógio para andar numa Lamborghini Urus e sem saber absolutamente nada do relógio. E está tudo bem, né? Está tudo bem de verdade. Mas eu prefiro fazer, pelo menos ao meu ver, a coisa certa pelo motivo certo. Claro. Então, eu compro os relógios que eu gosto, né? Porque eu uso os relógios, entendeu? Então, pouco importa. Eu tenho um GG LeCoultre, que, aliás, foi reparado na Watchtime, enquanto a assistência técnica da GG LeCoultre não deu nem um pouco de atenção. A Watchtime reparou o relógio de maneira adequada, perfeito, ficou melhor do que ele tivesse na fábrica. E ele tem 46 milímetros, tem quase 330 gramas de ouro rosé, ele é enorme. Sabe qual eu estou falando? Lembro dele. Master Sim. Geographic Compressor e tal, Navy Seals. E eu adoro aquele relógio. Adoro o relógio. E é bonito. Eu nunca vi outro no Brasil. Nunca vi. Só vi no meu pulso. E eu adoro o relógio. Tem gente que acha exagerado. A esmagadora maioria das pessoas acha exagerado. Acho um grande. Acha. E eu respeito isso, Sim. entendeu? Mas eu me amarro no relógio. E usa e curte e tá tudo certo. Eu adoro o relógio e tá tudo certo. Né? E assim, às vezes vou com G-Shock. E às vezes eu vou com um relógio desses, entendeu? Vai do espírito da gente. Vai do dia, vai de como... Porque assim, a gente não tem hierarquia. Um entusiasta de relojoaria não costuma ter hierarquia dos relógios. Né? Não, exato. Não, esse aqui é mais importante, que é mais caro, esse aqui é menos importante. Não. Sobretudo os que têm memória afetiva, né? Pô, isso aqui você comprou no dia do seu casamento, pô, isso aqui foi seu pai que te deu, isso aqui foi seu filho que juntou a mesada lá e deu para você. E deu para você. Então, são relógios que você não vai se desfazer deles jamais. Conta uma história. Sim. Então, eu acho que tudo que conta uma história tem a tendência de perdurar. Tem um porquê, exato. Né? Tem uma tendência de ser perene. Então, isso me agrada. Não, e está super certo. Parabéns. Parabéns pela sua linha de condução da sua coleção. É assim, Mauro, a gente sabe que há pessoas que pensam diferente da gente. E como eu falo assim, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho bom, inclusive, que discordem, que divirjam, né? O que eu penso é o seguinte, que pessoas inteligentes, de boa índole, elas conseguem discutir, divergir, discordar, sem brigar. Exato. Então, assim, você curte o seu Moonwatch, eu curto o meu GMT Master, e a gente é amigo e tá tudo bem. E entendeu? claro, e vamos estar juntos, às vezes, cada um com o seu relógio. A gente quer mais relógio. dividir uma garrafa de vinho. Exato. E, aliás, acho que dividiremos garrafas de vinho na feira do Leandro, não é isso? Sim. É GMT Watch Fair. Exato. É esse o nome? É esse o nome. O Leandro é outro cara importantíssimo para o entusiasmo de relógios. Com certeza. Né? Ele é fantástico. Professor, um abraço para você, meu amigo. O Leandro é um cavalheiro. Um cavalheiro, sempre muito gentil. Maravilhoso, uma pessoa de um coração, de uma idoneidade, de uma... Eu sou muito fã, muito apaixonado pelo Leandro. O Leandro é um cara família. Sim. Eu acompanhei a valores, com o princípios, pai. sim. Você vê que o cara é diferenciado. Né? Então, assim, num mundo onde as pessoas estão tão interessadas no que você tem, não no que você tem a oferecer ideologicamente, né? Estão interessados no que você tem materialmente e assim a gente consegue falar de coisas que têm valores substancialmente altos,
né? Ou não, porque tem de Cássio a Patek, mas sem perder assim, a linha central da ideia que é o colecionismo, né? Exato. E não é a mostragem, né, do relógio como Um como objeto bem. de status. Pois é, vem aquela história do posicionamento, né? Mas se você sentar à mesa de negociação com o Patek, os negócios vão fluir de maneira melhor. Eu vou me sentir um bobo, uma pessoa muito frágil ideologicamente, Sim. se o relógio me definir, entendeu? Sim. O relógio não me define, né? O que me define são as minhas escolhas. O que me define O meu caráter, a o minha meu caráter, personalidade. são os livros que eu li, o que eu estudei, as minhas experiências pessoais. É isso que me define, né? Exatamente. E, sobretudo, as minhas atitudes. Porque, às vezes, tem uma incoerência muito grande entre o que o cara fala e o que o cara faz. Né? Exato. Então, assim, o dia a dia é a prova do dia a dia, né? Com certeza. É assim, é você se reinventar, você se manter ereto nos seus princípios, no seu caráter, porque todo dia alguma coisa de errada surge para você, Sim, né? com certeza. Você não tem noção da quantidade de relógios que me oferecem, sem documentos, vindos lá sei de onde, e com preços muito, muito abaixo no mercado. Não tem café grátis, cara. Não tem café grátis. A gente não pode ser inocente a ponto de permitir isso. Eu tenho uma hashtag que eu sempre coloco nas minhas publicações, Stolen Watch No Way, né? Fake Watch No Way. Então, assim, não existe relógio réplica, existe relógio falsificado. Exato. Alguém que roubou a ideia de outro, é um ato criminoso. E eu não posso comprar um relógio de R$200 mil por R$30 mil. Tá Algo fora. de errado tem. Tem que estar. Algo de errado Então, tem, assim, exato. então a gente tem que se manter longe disso, entendeu? Então, diversas vezes, às vezes a pessoa fala, olha, eu perdi o certificado da Rolex, falo, vamos fazer o seguinte, eu pago a revisão, vamos mandar o relógio para a Rolex. Se o relógio for aceito, eu sei que ele é original. Verdadeiro. Né? Se o relógio me for devolvido, porque antigamente a Rolex, até de maneira exorbitante, ela travava os relógios que tinham queixas de roubo. Mas ela não tem poder de polícia para poder fazer isso. Então, isso era ilegal. Mas hoje ela avisa, né? Que o relógio... Ela avisa ao dono. Né? Você teve um relógio... Eu mesmo tive um relógio roubado em 2018. O dia que esse relógio bater em qualquer Rolex do planeta, eu acredito que eu vou ser avisado, né? Então, assim, eu tive uma arma na cabeça e eu não quero que ninguém passe por isso, né? De perder sua vida por conta de um relógio, por qualquer coisa. Então, eu acho que só existe o ladrão porque tem quem compra o roubo. Se você falar, não, desculpa, isso aqui, preço de tabela, preço de mercado, R$100 mil, o cara que me dê por R$10 mil, é troco do quê, né? Não tem sentido. Então, assim, não comprem. Meu conselho é não comprem. Com certeza. Não existe, o barato sai caro, não existe uma possibilidade alguma de um relógio por 5x ser vendido por meio X. E uma outra coisa, Mauro, se uma pessoa de boa índole te oferecer um relógio de 100 mil por 10 mil, eu acho que você tem a obrigação de falar, o preço está errado. Com certeza. Esse preço está errado, eu tenho que te pagar um pouco mais por esse relógio, porque o preço está errado, você está me cobrando muito a menos. Porque às vezes tem pessoas que herdaram e que não têm o menor conhecimento, entendeu? Então, seria mais ou menos um tipo de roubo, se você fizer isso. Exato. Então, É quase uma extorsão. não é adequado, entendeu? Eu acho que você não... as pessoas que não têm a boa fé, elas vão até dormir muito bem com isso. Mas uma pessoa de bem, ela consegue fazer... Ela pode até fazer o errado por desconhecer o certo. Mas uma vez sabendo a diferença entre o certo e o errado, ela não consegue fazer o errado sob pena de deixar de ser uma pessoa de bem. Exato. Então, eu acho que pouco provável das pessoas do nosso relacionamento fazer alguma coisa nesse sentido.
Com certeza. Por isso que a gente fica à vontade de negociar, de transacionar, de comprar com as pessoas do nosso relacionamento. Com quem você confia. Claro. Isso são valores e princípios, né? Que isso vem de berço e a gente vai aprimorando ao decorrer da Cara, vida. porque assim, se o teu objetivo é comprar um relógio, você tem que comprar um relógio pelo valor justo. Então, assim, se uma pessoa de 100 quer vender por 70, tudo bem, não vejo nada de mal. É uma oportunidade. Agora, de 100 para 5, para 10... Não faz né? sentido. Não Quantos vendedores de relógio a gente conhece aqui? Eu conheço alguns que já responderam por receptação de mercadoria roubada lá no 180 do CP, Sim. não é isso? Exato. E isso é assim. E o cara vai falar na delegacia de polícia que não sabe, vai ter que convencer bem o delegado de polícia. Exato. Né? Exato. Então a gente sabe exatamente o quanto valem as peças e a gente sabe o valor justo para elas. Claro. Então, assim, a negociação é normal, natural, né? Ah, poxa, 100 não dá, mas posso fazer por 80? Tudo bem, está dentro do válido. Exato. Né? Agora por 5, por 10 não. O valor do mercado tem que ser respeitado. E é o que eu falo para quem está em casa às vezes. Mas eu via já anunciada por 110, 120. Se você quer tentar vender pelo mesmo valor, então você tem que buscar o cliente final direto para você conseguir ter esse mesmo preço. Para quem negocia e transaciona isso, é como loja de carro. O cara vai te pagar um pouquinho menos, que ele tem que ter a margem dele. Acabou. Claro. Mas tem que ser justo. Agora, como o senhor está comentando, não existe a possibilidade de algo ser 10 ser vendido por 500. Se é 100 ou vendido por 1.000. Não, o valor tem que ser correto. E assim, e até os próprios compradores de relógios, as pessoas de bem que vivem disso, a gente conhece também vários, né, vários vendedores decentes, eles não vão te oferecer a metade do preço do relógio. Exato. Eles vão trabalhar ali na máxima de 20%, 30% de deságio, né, porque eles têm que vender, eles têm que dar garantia, né, tem toda uma ritualística, né, Exato. Jurídica que os caras têm que atender, mas ainda tem que ter lucro. Né? Então, ninguém... Então trabalha, é justo que isso né? que seja assim. Agora, então, tudo bem. Agora, eu nunca vi um vendedor sério que tira 70%, 80%. Não. É impossível. Não. É impossível. Doutor Marcos, um prazer estar com você. Prazer Uma meu, hora cara. e meia de bate-papo. Nossa Senhora. Estamos com o nosso horário em cima do limite. Eu vou entrar para a história com o cara mais prolixo dos podcasts. De maneira alguma. Do Bernardo, coitado, deu 1 hora e 58. Porque, sabe o que acontece? Vocês são tão gente boa e tão agradáveis que eu esqueço da câmera e acabo conversando com um amigo. Exatamente, né? exatamente. Então, fico à vontade. Quando o bate-papo é gostoso, passa que a gente nem percebe. E sem vinho. E sem vinho, exatamente. Eu tenho que começar a gravar esse podcast no final do dia. Se tem vinho, pronto. Ficamos 2 dias conversando. Muito obrigado. Para mim foi um prazer. Foi uma honra e um prazer. Todo meu, todo nosso. A Watch Time está sempre de portas abertas. Os meus laços com a Watch Time são assim indissolúveis. Eu desenvolvi nesses anos todos uma confiança muito grande, assim. Eu me sinto muito à vontade em casa, né? E eu não posso deixar de falar nunca do meu queridíssimo amigo Elivelton, que eu falo sempre, é um burro de carga. Como ele trabalha, se você mandar o cara chegar às 4 da manhã, ir embora às 10 da noite, ele trabalha e depois fica no final do mês igual um doido, porque tem que organizar as coisas todas. Assim, é um cara de um grau de lealdade louvável, e isso no mundo que a gente torna a falar, que as pessoas são tão rasas, tão superficiais. Quando você vê pessoas arraigadas aos seus mesmos valores, né, de honradez, de lealdade, de amizade, né, então você acaba criando uma conexão muito grande, né? Com certeza, com certeza. Então os laços que me unem são esses, acho que são bons laços. Muito obrigado pelo carinho. Elivelton, um beijo no teu coração, meu irmão. Volta logo. Volta logo, daqui uns dias ele está aqui.
Muito obrigado, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma honra Eu recebê-lo viria aqui. 1000 vezes aqui. Esse é o primeiro de muitos. Você que esteve em casa, ficou até agora com a gente, deixa aí nos comentários qual o relógio da coleção do Marcos que você gostou. Qual que você mais gostou, né? Qual deles? Celebration? O Double Red? Ou talvez o Panerai? O Panerai é fantástico, é bom, mas também tivemos o Sub com mostrador verde e o ouro branco com Pepsi, né? É Fantástico. difícil, né? É difícil, é difícil. Só pancada, só pancada. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até, pessoal. Obrigado, meu Obrigado. irmão. Obrigado você. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling